Oi pessoal, no Mundo UFG de hoje vamos falar de sono e saúde. Dormir bem melhora a qualidade de vida? Você também vai conhecer um pouco da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Então fique com a gente porque o Mundo UFG já está no ar. Sejam muito bem-vindos ao Mundo UFG, eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, tenho os olhos castanhos, os cabelos cacheados e eu uso barba. Eu sempre faço a descrição de todas as pessoas que aparecem aqui na telinha para tornar a programação mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão, além da acessibilidade em Libras para o público surdo. E a intérprete de Libras é a Sara Raquel, integrante do Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível, o Labitave. Ela se descreve como uma mulher de média estatura, tem pele parda, olhos escuros e cabelos lisos com mechas abaixo dos ombros. Participe com a gente por meio do nosso WhatsApp, é só você mandar a sua mensagem para esse número que aparece aqui embaixo, o 629-9181-1406. Você pode também começar a seguir a gente por meio do nosso Instagram, @TVUFG, e interagir com a gente por lá. E agora, já vou caminhando aqui para o nosso sofá para conversar com o nosso entrevistado que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cássio. Com a gente aqui hoje o professor Daniel Rosa, do ICB, o Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Ele se descreve como um homem alto, de pele parda, com os olhos castanhos claros, cabelos curtos, grisalhos e cavanhaque grisalho. Para falar de sono e saúde, a gente sabe que um bom sono realmente tem tudo a ver também com essa questão de manter a saúde em dia, né, professor? Isso mesmo, Cássio. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia a quem está nos assistindo. E para mim é sempre uma satisfação falar sobre um tema que eu trabalho e que gosto bastante, que é sono, e fazer uma propaganda, né, que o sono de qualidade vai praticamente ajudar a você em todos os aspectos relacionados à saúde física e cognitiva, né, é sempre um prazer. Tanto que a criança, ali quando nasce, ela já tem aquele tempo de dormir durante o dia, é um sono muito mais estendido do que um ser humano maior, né? Isso, se a gente pega, existe um termo que a gente chama de ontologia do sono, né? Então, se a gente pega bebês, precisam de ter 18, 19 horas de sono, né? Um adolescente começa a ter um pouco mais, né? 9 horas de sono, né? Crianças, 12 horas. E aí, adulto, né? A Organização Mundial da Saúde, né? E a National Sleep Foundation, eles preconizam que devemos dormir pelo menos 8 horas por dia, né? De 7 a 8 horas por dia. Existem algumas exceções, mas a gente vai discutir, né, qual que seria, né, os principais sintomas para você perceber que você não está tendo uma boa noite de sono. Professor, mas assim, aquele soninho à tarde é normal? O soninho à tarde, se for uma sonolência, imagine você lendo um livro e aí você tem que voltar naquela frase umas 2, 3 vezes para você completar. Então, opa, alguma coisa está errada, você está precisando de sono, entendeu? Agora, se eu faço um cochilo, né, intencional, né, após o almoço, e que esse cochilo ele não dure mais do que 40 minutos, né, geralmente fala de 30, 40 minutos, ele é totalmente saudável, é até aconselhável para algumas pessoas. Então, assim, a gente não pode generalizar, né? Assim, o que a gente tem que perceber é que você acordou, né, e você está disposto. Né? Um dos principais sintomas para saber se o seu sono está legal é se você acorda sem despertador. Olha, nossa, já tem um problema aí, porque imagina, às vezes... Essa é uma dica. Você imagina, se eu acordo sem despertador, significa que eu dormi suficiente. Mas se eu preciso de despertador e coloco lá na pausa, mais um pouquinho, parece que você está dormindo menos do que o necessário para ter todas as vantagens, né, de um sono de qualidade. Falando em pausa, aqueles despertadores estendidos que a gente coloca, por exemplo, para despertar de 2 em 2 minutos, né, para a gente ter mais um tempinho de cama. Isso. Aquilo ali é saudável, professor? Não é saudável. Aquilo que eu falo para vocês, assim, o que seria o mundo ideal, né, do sono, né? Você dormir e acordar espontaneamente. Só que a gente sabe que praticamente impossível pelas imposições sociais que nós temos, né, de trabalho, escola e tudo mais. Então, mas o que a gente tem que levar em consideração
é se a gente está dormindo o suficiente. Então, se eu preciso acordar às 6 horas da manhã, né, eu não posso dormir às 1 da manhã, né, às 2 da manhã, porque realmente você não vai estar perdendo, né, noites importantíssimas para o seu organismo se recuperar, né, e evitar, né, todos os aspectos aí negativos, né, para a saúde. Eu mesmo, se eu deixasse por conta do despertador biológico, chegava aqui na hora de apresentar o programa. Esse é um ponto muito interessante, porque nós, né, todos nós, né, e aí eu vou falar assim, no reino animal, existe o que nós chamamos de relógio biológico, né, existe um relógio interno nosso. E existem diferenças, né, que são determinadas por genética, que há pessoas, né, que têm, né, um relógio que é a tendência a dormir mais tarde e acordar mais tarde, e outros dormir mais cedo e acordar mais cedo. Então, assim, quem dorme tarde e acorda tarde, nós chamamos de vespertinos. Quem dorme cedo e acorda mais cedo, nós chamamos de matutino. Existem outros, né, que a gente chama de intermediários, que ele se adapta bem a esses horários, né, ou seja, mas há uma tendência de ser um pouquinho mais vespertino. E qual que é a grande complicação disso tudo aí? Porque, como você falou, se a TV falasse aqui para você, ó, chega a hora que você estiver disposto, com vontade de trabalhar, você ia chegar às 9, 10, 11 horas da manhã. Entendeu? Esse é a expressão biológica do seu ritmo. E aí a gente tem as imposições sociais. E que o que acontece hoje em dia, né, a pesquisa mostrando que existe um déficit de sono que vai acontecendo ao longo de toda a semana. Tá certo? Isso diminui em qualidade de vida? Com certeza, a gente pode falar assim que isso pode estar presente. Então, existe um parâmetro para a gente comparar. Existe um termo que nós chamamos de jet lag social. Então, você tem que acordar, né, 6 horas da manhã todo dia, ou 5 horas, mas você precisaria dormir até às 8 horas. Então, de segunda a sexta, você está perdendo ali o tempo de sono. Quando chega o final de semana, que você não tem aquele compromisso, você estende seu sono. E aí, de uma forma bem simples, né, para a gente não entrar em muitos detalhes técnicos, existe o que nós chamamos de jet lag social. Pessoas que têm um jet lag social muito alto, ou seja, você está com um déficit de sono de 3 horas e meias aí de jet lag social, são pessoas que têm mais propensão a ter riscos de desenvolver um diabetes. Existe um estudo muito interessante da professora Cibele Crispim, da Universidade Federal de Uberlândia, que ela mostra que quem tem um jet lag social maior e fez cirurgia bariátrica, praticamente ele tem uma redução, né, dos benefícios da cirurgia, ou seja, ele reduz o peso mais lentamente daquele que tem menor jet lag social. Olha só, é só um estudo que veio aqui na minha cabeça que eu estou mostrando para vocês porque o quanto isso é importante. Vários problemas que podem acarretar por conta de uma noite não dormida, né, professor? E a gente sabe que tem pessoas que dormem muitas vezes mais de 8 horas, ou dormem as 8 horas que são necessárias para o organismo, mas acordam com aquele cansaço como se não tivesse dormido tão bem. E aí chegam a comentar, né, nossa, essa noite eu não dormi bem. E quem está observando esse sono fala, não, você dormiu durante a noite toda, né? Mas o que pode ser nesse caso, então? Então, quando a gente fala de sono, a gente não pode considerar o sono como uma ausência de vigília, ou seja, você foi lá e desligou. Porque o sono, do ponto de vista, né, fisiológico, ele é um processo totalmente ativo. O nosso sistema nervoso está trabalhando de forma intensa, metabolicamente, né, se gasta muita energia durante o sono no sistema nervoso. E existe, né, para a gente, de uma forma bem rápida, existe o que nós chamamos fases do sono. Então, existe uma fase do sono que a gente chama de fase de sono não REM, ou sono profundo, e sono REM. E REM vem de Rapid Eye Movement, né, que é o movimento rápido dos olhos, né, que a pessoa, quando está dormindo, você começa a ver o olho dele mexendo. E existem esses estágios. Se a pessoa dormiu, mas esses estágios eles não foram, né, orquestrados da maneira correta, vamos dizer assim, durante o sono, é como se, né, o organismo não tivesse restaurado. Então, pessoas que têm a percepção subjetiva que dormiu bem, né, mas está cansado, tem dificuldade de concentração, né, fica irritada,
né? Não consegue parar e assistir uma TV, né? E cochila, né? Tem alguns cochilos ali durante o dia, sonolento. É aconselhável que ele busque um especialista, né, de sono para fazer um exame para ver como que está, né, essa que nós chamamos de arquitetura do sono, ou seja, faz uma avaliação da atividade elétrica, né, do nosso cérebro durante o sono para avaliar como que está esses parâmetros. Tema bom da gente bater papo, né? Tanto que passa tão rápido que a gente já vai ter que agradecer aqui a presença do professor Daniel Rosa, professor do ICB, o Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Muito obrigado pela contribuição do senhor. Como eu disse, com certeza a gente passaria aqui mais a tarde inteira falando sobre esse assunto que tanto nos interessa. Obrigado, Cássio. E, assim, é sempre um prazer. E realmente é uma das aulas mais fascinantes. Quando eu vou para a sala de aula, é o que mais surge perguntas, porque o sono é fascinante mesmo. A gente traz o senhor de volta a qualquer hora dessa para a gente continuar esse bate-papo. Fico à disposição. Obrigado, muito obrigado, viu? Obrigadão. Muito bem. Não saia daí, porque no próximo bloco vamos te apresentar a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Rapidinho eu tô de volta. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e agora para te contar que o programa de pós-graduação em Educação Física da UFG está com inscrições abertas até o dia 18 de fevereiro. São 33 vagas disponíveis e para participar é necessário ter formação em Educação Física ou em áreas afins com diplomas devidamente reconhecidos pelo MEC. Quem ainda não terminou a graduação também pode participar, desde que comprove a conclusão do curso em data anterior ao período de matrícula, que só ocorre entre março e abril. As inscrições custam R$ 150, mas é possível solicitar a isenção do pagamento caso o candidato tenha cadastro no CadÚnico. Todos os detalhes estão no edital, que também pode ser acessado por meio do site ppgef.fefd.ufg.br, do jeitinho que aparece aqui embaixo, para facilitar para você aí, tá bom? E eu quero te lembrar também que continuam abertas, né, as inscrições para o mestrado profissional no programa de pós-graduação em Direito e Políticas Públicas. Essa é a oportunidade de fazer parte da 9ª turma do programa. As inscrições vão até o dia 27 de janeiro e você pode acompanhar o edital completo no site ppgdp.direito.ufg.br. E agora... Muito bem, aqui. E hoje vamos então conhecer um pouco mais da EMAC, a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, principalmente o projeto Música na Escola de Música. Quem mostra pra gente são os alunos de jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, com a supervisão da professora Gabriela Marques. A Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás é conhecida por sua contribuição ao cenário artístico e cultural do Brasil. Ao longo de sua trajetória, a EMAC tem sido mais do que um espaço de formação e técnica acadêmica. É um ambiente onde a arte ganha vida, compactando ensino, pesquisa e extensão. Localizada no coração do campus Samambaia, a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG pulsa, sendo referência na formação artística no Brasil, tanto na música quanto no teatro e outras artes cênicas. Entre as iniciativas que consolidam a relação com a comunidade, destaca-se o projeto Música na Escola de Música, sendo um exemplo concreto como a arte pode ser acessível e transformadora. E a professora Marília Agnes fala um pouco sobre. A escola faz a questão de ter essa série porque é a oportunidade tanto dos nossos professores músicos se apresentarem, sendo como um exemplo para os nossos alunos, quanto também músicos convidados. A união entre a música e o ambiente acolhedor da EMAC promovem o despertar pelo interesse artístico em diversas pessoas, incluindo a estudante Sara Bianca, que é uma frequentadora do projeto Música na Escola de Música. Eu conheci aqui assim que eu entrei na graduação, licenciatura em Educação Musical, que eu faço aqui na EMAC.
Eu conheci o projeto Música na Escola de Música, que é toda quarta-feira, vários instrumentistas, cantores, vêm direto para cantar, apresentar para a gente, inclusive professores da EMAC. Adriano Contó, que é musicista e professor da EMAC, fez a sua primeira apresentação no projeto. Vi esse projeto Música na Escola de Música, que são sempre às quartas-feiras às 10 horas, e a professora Ana Flávia, que é a responsável, me fez o convite e eu aceitei com muito prazer, preparei o repertório e hoje foi a minha estreia aqui. Por meio dessas mostras gratuitas, o projeto Música na Escola de Música tem o objetivo de ensinar e passar a teoria e prática de conjuntos musicais para os participantes. Então, como uma escola de música, nós temos que ter um projeto como esse, porque é ouvindo música ao vivo que os nossos alunos têm a oportunidade de também desenvolver música como intérpretes e somente apreciarem, principalmente aqueles que não são da área da música, porque esse é um projeto aberto para toda a comunidade, tanto universitária quanto goiana ou goianiense. E agora nós vamos para a nossa agenda de eventos e serviços da universidade. Quem chega hoje e traz as novidades para a gente é a Ana Júlia Martins, que já vem chegando então para falar para a gente quais são as novidades de hoje. Bom dia. Bom dia, Cássio, tudo bem? Tudo e com você? Tô ótima. Eu vim aqui trazer novidades para quem nos acompanha aí de casa. Vamos bom lá, dia então. para você. Hoje eu trouxe dicas para você conseguir aproveitar a sua semana, mas antes eu vou me apresentar. Meu nome é Ana Júlia Martins, eu sou uma mulher jovem parda de cabelos longos, lisos, castanhos escuros e olhos castanhos escuros também. Olha só, Cássio, o projeto Inova Sistemas aqui da UFG já está com inscrições abertas para a seleção de bolsista em desenvolvimento tecnológico, com foco na transformação digital da UFG. A oportunidade ela é destinada para servidores da UFG e estudantes de ciência da computação, sistema de informação e áreas afins. As inscrições elas podem ser feitas até amanhã e você pode ter mais informações pelo site 7.ufg.br. Muito bem. Temos então a nossa segunda dica de hoje. Temos a nossa segunda dica. Ainda falando sobre educação, o programa de pós-graduação em odontologia está com inscrições abertas para o processo seletivo de mestrado e doutorado em odontologia. Então, se você aí tem interesse na área, você pode conferir o edital e até realizar a sua inscrição até o dia 28 desse mês, pelo site pós-graduação.odonto.ufg.br. Tá longe ainda, mas é bom não deixar para a última hora, né? Exato, já deixa anotado na sua agenda. Com certeza. E agora, para finalizar a nossa agenda de hoje, eu te falo sobre um curso novo que está rolando, que é online, e a UFG lançou, de especialização em gestão pública. Então, se você aí busca aprimorar os seus conhecimentos nessa área, já pode realizar sua inscrição. São 150 vagas e as inscrições elas podem ser feitas até o final de janeiro. Você pode acessar o site goias.fg.br para saber mais informações e já realizar sua inscrição. Bom que já fica qualificado para quando a oportunidade aparecer, né, Ana Júlia? Exatamente. Muito obrigado pelas dicas, Eu que agradeço, viu? Até mais. Até mais. Eu também vou indo nessa, mas te espero amanhã aqui no mesmo horário, pessoal. Muito obrigado por ficar aqui junto com a gente. Beijos e até mais. Tchau.